Mensagem muito importante. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a você que está me ouvindo neste momento. Quero deixar com os irmãos aqui uma mensagem muito importante e já peço encarecidamente a todos os irmãos, você que está ouvindo esta mensagem, por favor, compartilha essa mensagem o mais rápido possível a todos que você puder alcançar. Compartilha nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais. Por favor, compartilha, porque o Senhor Jesus Cristo está às portas e Satanás não está brincando de roubar e matar e destruir. Quero deixar com vocês aqui uma mensagem muito importante. Então, por favor, vamos agora na Sagrada Escritura, aqui, no livro de Primeira Epístola do Apóstolo João, capítulo 5, versículo 18, onde diz aqui a Sagrada Escritura: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos, irmãos, que quem nasceu de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele não peca, nunca pecou e nunca vai pecar. Mas nós aqui, eu e você, nós que fomos gerados de Deus, temos que nos conservar nós mesmos, senão o maligno nos tocará. Olha para você ver, irmãos, como que é grave isso. Olha como é grave. Se aceitarmos, irmãos, o pecado na nossa vida, seja qual ele for, se aceitarmos ele, consentimos com ele na nossa vida e convivemos com o pecado, o Satanás nos tocará. Olha o que está dizendo aqui, ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, ou seja, se guarda a si mesmo, se desvia do pecado, se guarda do pecado, se desvia da maldade e o maligno não lhe toca. Porque você pode ver, irmãos, a palavra está afirmando aqui que a única forma de Satanás não tocar em nós é nós nos guardando, nos conservando, nos desviando do pecado e do mal. Porque se aceitarmos, o maligno nos tocará. Sabe por quê? Vou te mostrar aqui por que ele nos tocará. Por que ele nos toca. Não somente toca, irmãos, mas se o homem aceitar o pecado na sua vida, seja qual pecado for, e não abandonar, o Espírito Santo de Deus se afasta dele. Se ele não tiver o Espírito Santo de Deus, porque já está em pecado, ele não tem o Espírito Santo de Deus. Se o homem estiver em pecado, irmãos, não tem. Deus não habita no corpo de quem está em pecado. Deus não habita. Deus só habita no corpo do homem que abandonou, que aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e passou a obedecer a palavra de Deus conforme está escrita, se desviando do pecado e do mal e guardando todos os mandamentos do Senhor Deus e vivendo em santidade. Esse sim, o Espírito Santo de Deus passa a habitar nele. Esse sim tem o Espírito Santo de Deus, porque se aceitarmos o pecado em nossa vida, ou seja, se aceitarmos, consentimos com o pecado em nossa vida e conviver com o pecado na nossa vida, se não arrependemos, o Espírito Santo de Deus não habita em nós. E se uma vez que nós temos entregado a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus, aceitado o Senhor Jesus como nosso Salvador e temos abandonado os caminhos do Senhor e aceitado o pecado na nossa vida, o Espírito Santo de Deus se afasta de nós. Se uma vez o homem aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador e se arrependeu de todos os seus pecados e passou a guardar todos os mandamentos do Senhor Deus e passou a viver em santidade e a se desviar do pecado e do mal, a palavra de Deus se cumpre. Ou seja, o Senhor Jesus diz na Sagrada Escritura: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, ou seja, eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus. Daí então, essa pessoa passa a receber pela infinita misericórdia de Deus o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade. Mas se outrora essa pessoa aceitar o pecado em sua vida e passar a conviver com o pecado na sua vida, o Espírito Santo de Deus se afasta dele. Aí vem quem? Aí vem o diabo. E o diabo vem com tudo e habita no corpo dessa pessoa por causa do pecado. E ele traz consigo 7 demônios piores.
E o último estado, as últimas obras dessa pessoa é muito pior. Se essa pessoa bebia, ela passará a fumar. Se ela adulterava, ela passará a se prostituir, passará aos vícios. Se era um homem reto, o diabo tentará pôr ela na homossexualidade. Se era uma mulher que vivia, que era uma mulher reta, ou seja, uma mulher hétero, né? Ou um homem hétero, se é um homem hétero, o diabo colocará ele na homossexualidade. Se é uma mulher hétero, colocar ela no lesbianismo, colocar ela na prostituição, nas drogas, nos vícios, no crime. Então, essas são as obras do diabo. Então, irmãos, vou mostrar para você aqui por que se nós aceitarmos o pecado na nossa vida, o diabo tocará em nós. Olha para você ver o que diz aqui a Sagrada Escritura. Na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, versículo 8. Olha o que diz aqui a Sagrada Escritura. Olha o que diz aqui, ó. Quem comete o pecado é do diabo. Olha para você ver, irmãos. A palavra de Deus está afirmando. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, irmãos, olha, presta atenção. A palavra de Deus está afirmando que quem comete o pecado é do diabo. Então, quando a pessoa peca e aceita o pecado na sua vida, o diabo vem como leão. Ele traz consigo, vem ele e vem a morte e vem o inferno contra nós, se aceitarmos o pecado na nossa vida. Porque ele vai reivindicar o que é dele. O diabo não reivindica perante Deus qualquer coisa, não. Ele reivindica a palavra. Ele vai diante de Deus e fala, ó, está escrito, Senhor Deus, está escrito, ó, quem comete o pecado é meu, ó, é do diabo. Então, ele está pecando, ela está pecando, ó, ele está se prostituindo, ele está traindo a mulher dele, ela está traindo o esposo dela, ele está roubando o dinheiro da igreja, ele não devolve o dízimo, ele não é fiel à tua palavra, ele está se prostituindo, ele está cobiçando, ele está roubando, ele está falando mal do próximo, ele está fazendo coisas erradas lá e está dizendo que é meu, e ele vem com tudo. E se a pessoa não abandonar o pecado, ele entra no corpo da pessoa. E se Deus permitir, ele põe enfermidade, ele põe essa pessoa em coisas terríveis. Põe na homossexualidade, põe nas drogas, põe nos vícios, põe na prostituição, destrói seu casamento, destrói toda a sua vida. Porque a palavra de Deus está afirmando, quem comete o pecado é do diabo. Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Sabe por que, irmãos, que eu citei aqui sobre o dízimo? Porque é mandamento de Deus, não roubarás. Se eu roubar uma pessoa humana como se eu não abandonar, se eu não me arrepender, não confessar a Deus, eu me faço réu do inferno, ou seja, eu perderei a minha salvação se eu não abandonar, e quanto mais roubar a Deus. Se eu roubar a Deus é muito pior. Se eu roubar a Deus, eu cometo um crime maior ainda. Então, se eu não devolver o dízimo e a oferta alçada, como diz a Sagrada Escritura, como diz aqui, ó, a Sagrada Escritura, em Malaquias, no livro de Malaquias aqui, ó, livro de Malaquias, se eu não me engano, capítulo 3, versículo 8 em diante, aqui, ó, Deus está falando aqui, ó, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? No dízimo e nas ofertas alçadas. Então, irmãos, eu vou te falar para vocês uma coisa. A palavra de Deus está afirmando para nós que pela palavra de Deus nós seremos justificados e também por ela condenados, diz o Senhor Jesus. Então, se eu não cumprir a palavra, se eu não viver conforme a palavra aqui, irmãos, se eu tiver em falta com ela aqui, em qualquer coisa, lá se eu vier a falecer, na hora que a minha alma se apresentar diante de Deus, o meu nome não estará no livro da vida por causa do pecado. E eu não poderei entrar no céu. E a minha alma será lançada no inferno para sempre. E é para sempre, irmãos, não há volta. Quem vai para o inferno não volta mais. E quem vai para o céu também não volta mais. Então, se eu não posso roubar um homem como eu vou roubar de Deus e perder minha salvação? E ainda ser amaldiçoado por Deus? Aqui, ó, com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim, vós toda a nação. Então, ó, tá dizendo, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança,
a abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que vos não consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, é a palavra, é cumprimento da palavra. Eu não estou aqui pregando igreja nem placa de igreja. Eu estou mostrando para os irmãos que temos que viver conforme a palavra e cumprir ela. Não tem dificuldade nenhuma, irmãos. Basta ler a palavra e fazer o que está escrito ali. Eu não estou pregando igreja nem placa de igreja, porque placa de igreja não vai salvar ninguém. Só vai salvar aquele que aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador e viver conforme a palavra, obedecer os mandamentos do Senhor e viver em santidade. Porque se eu não viver em santidade, irmãos, eu não verei o Senhor. Olha o que diz aqui a Sagrada Escritura aqui, irmãos, olha. Em Hebreus, no livro de Hebreus, se eu não me engano, capítulo 14, se eu não me engano, ou 12, versículo 14, se eu não me engano, capítulo 12, versículo 14. Está dizendo aqui, ó. Aqui, ó, irmãos, ó. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, olha, se eu não tiver paz com meus irmãos, se eu não for uma pessoa de paz com todos, que busca a paz, que se desvia do mal, que se desvia da inimizade, e se eu não santificar a minha vida, se eu não for uma pessoa que vive em santidade, eu não verei o Senhor. Ou seja, se eu vier a falecer aqui agora, quando eu me apresentar diante de Deus, eu não verei, meu nome não estará no livro da vida se eu não tiver paz com os outros. E se eu não viver em santidade, eu não verei o Senhor. Então, irmãos, se porventura o Senhor Jesus vier, ou seja, nas nuvens, com toda a sua glória, com os seus anjos, ele não irá me arrebatar, porque se eu não tiver paz com os outros, ele não irá me arrebatar. E se eu não viver em santidade, ele não irá me arrebatar. Eu ficarei e serei destruído junto com essa terra. Isso é grave, irmãos. Isso aqui é Bíblia, a palavra de Deus, não tem nada a ver com igreja e placa de igreja. Igreja não vai salvar ninguém, mas eu aconselho os irmãos a procurar uma igreja que tem compromisso com a Bíblia, que vive a palavra e que ensina os seus membros a viverem conforme a palavra. Essa igreja eu recomendo a vocês. Então, irmãos, ó, outro versículo que eu vou mostrar para vocês aqui, olha, sobre a santificação, ó. Presta bem atenção. Ó, em 1 Tessalonicenses, olha, esse versículo aqui também nos orienta acerca de nós vimos a falecer e sermos pegos de surpresa, vir a falecer, e também a vinda do Senhor Jesus, que virá a qualquer momento. Ó. Capítulo 5, versículo 23, ó. Diz aqui, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ó. Olha para os irmãos ver como que nós temos que viver em santidade, ó. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, olha o que está dizendo aqui, olha. Que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O que é santificar em tudo? Santificar no seu corpo, no seu modo de vestir. Ou seja, se santificar no seu modo de falar, no seu modo de pensar, no seu modo de olhar. É santificar no corpo, na alma e no espírito. Porque se não for dessa forma, irmãos, nós não seremos salvos. Se formos surpreendidos pela morte, a morte quando vem, irmãos, vem sem avisar, pega e leva sem misericórdia. O Senhor Jesus virá também a qualquer momento. Ele não deixou o dia e a hora que ele vai vir. Ele virá na hora que nós menos pensamos. E se formos surpreendidos na vinda do Senhor Jesus, se não estivermos em santidade, em santificação, irmãos, em santidade, guardando os mandamentos do Senhor, se desviando do pecado e do mal e vivendo em santidade, também o Senhor Jesus não irá nos arrebatar com ele. Não, os que ficarem aqui e não forem arrebatados perderão sua salvação para sempre. Não haverá mais oportunidade, irmãos. O Senhor está às portas. Nós já estamos ouvindo falar de guerras e rumores de guerra. Nós já estamos ouvindo falar da Terceira Guerra Mundial. Então, irmãos, temos que ter cuidado, temos que estar preparados para a vinda do Senhor. Então, irmãos, olha. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda
do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, se não vivemos em santidade, não teremos salvação. Irmãos, outra coisa, outro versículo eu vou mostrar para os meus irmãos aqui, ó, em Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, ó. Versículo 15. Olha o que diz aqui, olha. Ó, eis que veio como ladrão. Irmãos, o ladrão avisa que hora que ele vai roubar? Não avisa. Ele vem de surpresa e surpreende a sua vítima. O Senhor Jesus está dizendo, eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, aquele que está vigiando e guarda os seus vestidos. Essa tradução aqui dessa Bíblia está dizendo aqui, guarda os seus vestidos. Mas guarda as suas vestes, para que não... Na outra tradução, na tradução que eu considero correta, guarda suas vestes e não se vejam, para que não ande nu, né? E não se veja as suas vergonhas. Então, irmãos, na tradução correta é guarda suas vestes. Então, para que não ande nu, ou seja, para que não veja a sua nudez. Ou seja, irmãos, o cristão não pode, irmãos, não pode andar de bermuda. O homem cristão, a irmã cristã não pode andar de roupa curta, saia curta, shortinho curto, onde a parte do seu corpo fica exposta. Aí atrai o olhar dos homens, digo as mulheres, atrai o olhar dos homens e leva os irmãos a cobiçarem. O decote da irmã não pode ficar aparecendo. Ou seja, não deve, irmãs, colocar uma roupa muito justa no corpo, mostrando a formosura do seu corpo, porque vai despertar a cobiça nos homens e Deus certamente requererá de você depois. Certamente você perderá a sua salvação por incentivar as pessoas a pecarem. Então, o homem também. O homem também não pode ficar usando bermuda somente, não pode andar sem camisa, não pode andar de camiseta regata e de bermuda. Na hora de vestir também, o homem não pode dormir, ou seja, na hora de dormir, o homem não pode dormir nu, não pode dormir só de sunga, não pode dormir só de bermuda. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso Deus virá a qualquer momento. Se na hora que o Senhor Jesus vier e nos encontrar com o nosso corpo nu, ele não vai arrebatar nós. Isso aqui, irmãos, é santificação. Não vai arrebatar. Então não vai. Então, irmãos, as irmãs não podem dormir nua. As irmãs não podem dormir também só de roupa íntima. Porque quando o Senhor Jesus vier, não serão arrebatadas pelo Senhor. Porque estará aparecendo a sua nudez. Então, irmãs, não pode. Não pode. As irmãs também não podem frequentar praia, frequentar clubes, piscina e tendo ali usando essas roupas biquíni, os irmãos sunga. Porque se o Senhor Jesus vier naquele momento, você vai ficar. Porque ele está alertando aqui, ó, eis que vem como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, suas vestes, para que não ande nu. Vai me dizer que você só de sunga você não está nu. Vai me dizer que você só de biquíni, a mulher de biquíni, não tá nua. Vai ficar. Aqueles que estiver na praia no momento que o Senhor Jesus vier, vão ficar. Então, irmãos, porque Deus é santo. Olha o que diz aqui a Sagrada Escritura. Vou mostrar para os irmãos aqui, ó. Em 1ª Epístola do Apóstolo João, capítulo 2, versículo 6 diz aqui, olha. Olha. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Olha para os irmãos ver, irmãos. Na 1ª Epístola do Apóstolo João, capítulo 2, ó, 1ª Epístola do Apóstolo João, você pode verificar aí na sua Bíblia. Apóstolo João aqui, ó. 1 João, capítulo 2, versículo 6, ó. Tá dizendo aqui, irmãos, olha, aquele que diz que está nele, aquele que diz que é cristão, aquele que diz que é crente, que é servo do Senhor, que é servo do Senhor Jesus, também deve andar como ele andou. Eu não posso imaginar aqui, irmãos, olha, o Senhor Jesus aqui, ó, na terra, andando de sunga na praia, andando de bermuda, sem camisa em casa. Eu não posso imaginar. Eu não posso imaginar o Senhor Jesus frequentando clubes,
andando sem camisa, de sunga. Ele está dizendo aqui, ó, que aquele que diz que está nele, que é servo dele, que é cristão, também deve andar como ele andou. Aquele que está dizendo que é crente. Então, irmãos, isso aqui é santificação, irmãos. Então, o apóstolo Paulo diz para sejais meus imitadores, como eu também sou de Deus, que eu sou de Cristo. Então, irmãos, temos que ser imitadores de Deus. Temos que andar como o Senhor Jesus andou. Temos que pensar como ele pensou. Temos que proceder como ele procedeu. Temos que falar como ele falou. Porque senão, irmãos, nós não teremos salvação. Isso aqui não é brincadeira. O inferno é real. O inferno é real. O diabo não está brincando. O diabo esconde isso das pessoas. Temos que viver em santidade. Deus é santo. Deus falou, ó, seja santo que eu sou santo. Olha o que diz aqui em o apóstolo Pedro. Eu não me recordo aqui, ó. Primeira epístola do apóstolo Pedro. Aqui, ó. Primeira epístola do apóstolo Pedro. Se eu não me engano, capítulo 1. O versículo aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Primeira epístola do apóstolo Pedro. Eu não me recordo, irmãos. Eu não me recordo onde está escrito. Aqui, o versículo 15. Graças a Deus eu achei, ó. Olha aqui, irmãos, ó. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede-vos santo. Mas como é santo, versículo 15, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Então, irmãos, olha, em toda a vossa maneira de viver, no seu modo de falar, no seu modo de pensar, no seu modo de vestir, temos que ser santos. Nós não podemos vestir uma roupa, irmãos, que mostre parte do nosso corpo, que vai despertar cobiça. Por exemplo, a mulher colocar uma roupa que vai despertar cobiça nos homens. Não pode. E o homem também não pode vestir uma roupa que vai despertar cobiça nas mulheres, que mostra o seu corpo, que mostra a formosura do seu corpo. E vai levar a mulher a pecar, que vai levar a mulher a colocar uma roupa que vai levar o irmão a pecar. Então tem que ter cuidado, irmãos. Temos que viver em santidade. Sede santo porque eu sou santo. Deus está ordenando. Irmãos, a palavra de Deus está nos afirmando, irmãos. Para nós entrarmos no céu, o caminho é estreito, a porta é estreita. Não é de qualquer maneira que vai entrar. Temos que ser diferente do mundo. Temos que nos portar, nos vestir diferente do mundo. Porque o cristão é diferente. O cristão é luz. O cristão é sal. Irmãos, dependendo... Se um homem que se diz crente, que se diz um cristão, um servo do Senhor, dependendo da forma que ele andar, os próprios ímpios vão falar lá. Olha lá como aquele crente anda. Olha lá, ó. Não, olha que nojeiro, olha como que ele se veste. Ele está igual ao mundo, então ele não é um cristão. Então, se você pensa que vai atrair alguém para os caminhos do Senhor, com o seu próprio comportamento, você vai fazer com que ele se escandalize. Você, ao invés de ganhar ele para o Senhor, pelo contrário, você vai assustar ele. Ele vai se escandalizar e vai falar, crente igual a você eu não serei. Nós somos luz. Nós temos que ser luz. Temos que ser um imitador do Senhor Jesus. Temos que andar como ele andou. Temos que se vestir como ele se vestia. Temos que pensar como ele pensou. Temos que falar como ele falou. Ser santo, ser perfeito, irrepreensíveis, como diz a Sagrada Escritura. Seja achado irrepreensível. O que é irrepreensível? Perfeito, sem falha alguma, sem falta alguma. Agora, irmãos, olha, vou mostrar para vocês aqui, olha, um trecho do testemunho do irmão Adão de Campos, onde ele fala, irmãos, o que acontece com as almas lá no inferno, irmãos, como elas estão sofrendo. E também, irmãos, olha, ele vai falar sobre a reunião dos demônios. Então aproveita, irmãos, presta bem atenção aqui no testemunho do irmão Adão de Campos, onde ele fala, irmãos, sobre a reunião dos demônios. Ele ouviu lá, quando ele foi arrebatado, olha para você ver, irmãos, olha, este irmão aqui é o irmão Adão de Campos. Esse testemunho aconteceu em 1980, irmãos. Aproximadamente 37 anos atrás, irmãos. Olha para você ver a riqueza do que o Senhor Deus nos revela através do testemunho desse irmão. Irmãos, o testemunho deste irmão aqui, Adão de Campos, é verídico.
É comprovado pela medicina. Esse irmão veio a falecer, ele ficou 3 dias morto, e o Senhor Jesus arrebatou ele durante esses 3 dias, levou ele no inferno, e ele viu o que acontece no inferno, levou ele também no céu, e ele viu as glórias de Deus lá no céu, irmãos. A glória, ele viu o que acontece, irmãos, lá no céu, ele viu o que acontece. Então, irmãos, olha, presta bem atenção que ele relata aqui, irmãos, olha, como diz a Sagrada Escritura, que eu mostrei para os irmãos aqui, ó, na Bíblia Sagrada, na primeira epístola do apóstolo João, ó, na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, versículo 18. Vou mostrar para os irmãos ver de novo aqui, olha. Vou mostrar para os irmãos ver de novo aqui, olha. Que, olha, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. O Senhor Jesus nasceu de Deus. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, o maligno não lhe toca. Então, irmãos, olha, ele viu na própria reunião dos demônios, que os demônios falam lá, que os crentes fanáticos para eles são aqueles crentes que abandonou o mundo. São aqueles crentes que vivem em oração, lendo a Bíblia, em jejum. Desses cristãos, desses crentes, eles não podem chegar nem perto. Eles não podem chegar nem perto. Antes, irmãos, eles fogem desses cristãos. Por quê? Porque, olha a confirmação da Bíblia aqui, no próprio testemunho, você vai ouvir da própria boca do diabo falando. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. O Senhor Jesus nasceu de Deus, por isso ele não peca, nunca pecou e nunca pecará. Mas o que de Deus é gerado, nós aqui, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O que é ser gerado de Deus? É você, nós aqui, que ouvimos a palavra de Deus, ouvimos falar do Senhor Jesus, ouvimos o testemunho da Bíblia, e aceitamos e cremos e passamos a obedecer, nós então somos gerados de Deus. Nós que aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador e passamos a proceder conforme a palavra, viver conforme a palavra, viver em santidade e aguardar todos os mandamentos do Senhor Deus, nós então somos gerados de Deus. E a palavra de Deus está ordenando, conserva-se a si mesmo, se desvia do pecado, se guarda do pecado, se guarda do mal e o maligno não lhe toca. É a palavra de Deus está dizendo. E o próprio Satanás falará lá no testemunho, o irmão relatará lá o que o diabo falou, que os crentes fanáticos são esses cristãos, irmãos, que se conserva, que se desvia do pecado, que se guarda do pecado, e o diabo não pode tocar nele, ou seja, antes ele foge deles. Ele se desvia porque ele sabe que se ele se aproximar de um cristão, o seu Deus testificará dele, testificará da presença do inimigo ali, o alertará, e ele clamará ao Senhor, e o Senhor Deus destruirá esse demônio, desfará as obras dele. E antes Deus o alertará, esse cristão, de uma obra do diabo, ou seja, até na vida do seu próximo ali, e esse cristão irá interceder por este irmão, e Deus irá salvar essa pessoa da obra do diabo. Então é isso, irmãos. Isso que é se conservar a si mesmo. Observa aqui no testemunho. Então, irmãos, o testemunho do irmão Adão de Campos é muito importante. Te aconselho você ouvir, você no YouTube, você busca lá, aqui, tem um canal aqui, o meu canal chama Viva a Palavra de Deus. Comecei há poucos dias, irmãos. O que é Viva a Palavra de Deus? É você viver conforme a palavra, viver em santidade, guardar os mandamentos do Senhor. A finalidade desse canal aqui, irmãos, é mostrar a palavra de Deus, mostrar a verdade e levar o meu próximo, primeiramente eu em primeiro lugar, a viver conforme a palavra, e o meu próximo a viver conforme a palavra de Deus também. Mostrar a verdade, a Bíblia que é a verdade. O Senhor Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a palavra de Deus é a vida, é a verdade. Viva então, irmão, conforme a palavra, para que sejamos salvos, para que dias bons venham na nossa vida, para que o favor de Deus esteja sempre sobre nós, para que o ouvido de Deus esteja sobre nós, irmão. Vou aproveitar aqui e vou mostrar um versículo para vocês aqui, irmãos. Olha, vou voltar aqui na Bíblia. Olha o que diz, irmãos. Por que nós temos que nos desviar do pecado? Olha o que diz aqui, em João, Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 31. Olha o que diz aqui, irmãos, versículo 31, Olha, irmãos, aqui, Ora,
Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Então, irmãos, olha, se nós aceitarmos o pecado na nossa vida, seja qual ele for, Deus não ouvirá a nossa oração. Ele não ouve a oração de quem está em pecado. Irmãos, ele não ouve. Não adianta. Deus não ouve. Então, por isso que o pecado, irmãos, afasta nós de Deus. Deus não ouve a pessoa que está em pecado. A não ser que essa pessoa se arrependa dos seus pecados, ore a Deus e pede a Deus em nome do Senhor Jesus que tenha misericórdia e perdoe seus pecados. Aí então, e abandone os seus pecados, aí então Deus passará a ouvir essa pessoa. A oração dessa pessoa será ouvida. Então, irmãos, olha, vou também, para nós, irmãos, recebemos aqui o Espírito Santo de Deus, ó. Para você que deseja receber o Espírito Santo de Deus, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó, no Evangelho de João, capítulo 14, olha. Capítulo 14. Vou mostrar para vocês aqui, ó, no versículo, se eu não me engano, olha. Olha, no versículo 15, olha o que o Senhor Jesus disse. Isso aqui, irmãos, é para quem quer, irmãos, receber o Espírito Santo de Deus, irmãos. Se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós não seremos salvos. Porque se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós teremos quem na nossa vida, irmãos? Se o Espírito Santo de Deus é a nossa salvação. Entenda, irmãos, se aceitarmos o pecado na nossa vida, nós pertenceremos ao diabo. Nós pertenceremos às trevas. Nosso nome não estará no livro da vida, antes no inferno, no livro do inferno. Então, irmãos, olha, presta bem atenção. Se você que quer receber o Espírito Santo de Deus na sua vida, olha como nós receberemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Olha como o homem recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida. Ó. O Senhor Jesus está dizendo aqui, ó, Evangelho de João, capítulo 15, capítulo 14, versículo 15. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. O Senhor Jesus está dizendo aqui, ó, se você me ama, guarde os meus mandamentos. E ele está dizendo aqui, ó, e eu rogarei ao Pai, e eu pedirei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador. O outro Consolador é quem? O Espírito Santo de Deus, para que fique convosco para sempre. Ó. Aí ele diz, ó, o Espírito da verdade, aqui está dizendo, irmão, nessa tradução bíblica aqui, essa Bíblia, nessa Bíblia aqui, digital, né, está dizendo de verdade, mas não. É o Espírito da verdade. A tradução correta é o Espírito da verdade. Que o mundo não pode receber, porque não vê. Por que não vê? Porque quem está no mundo, irmãos, vivendo o mundo, não é nós que estamos aqui no planeta Terra. Quando a palavra de Deus está dizendo que o mundo, ou seja, a obra do mundo, quem vive conforme o curso deste mundo, conforme as obras deste mundo, não vê o Espírito Santo de Deus. Não vê. Não, e não porque não pode receber, porque o pecado não deixa. Deus é santo. Seja santo porque eu sou santo. Então, para nós recebermos o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, irmãos, temos que abandonar o pecado e viver em santidade. Daí então, o Senhor Jesus roga ao Pai e o Pai envia o Espírito Santo de Deus para habitar em nós. Então, irmãos, presta bem atenção. Ó. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, irmãos, olha, para nós recebermos o Espírito Santo de Deus, temos que aceitar o Senhor Jesus como nosso Salvador. Eu não acho nem digno, irmãos, falar aceitar o Senhor Jesus, porque nós não somos dignos de escolher entre aceitar o Senhor Jesus ou não. Nós que temos que imediatamente rogar a Deus, orar a Deus e perguntar: Senhor Jesus, o Senhor, por sua infinita misericórdia, me aceita? Por favor, Senhor, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, me lava de todos os meus pecados no teu precioso sangue, Senhor. Eu, Senhor, que tenho que perguntar se o Senhor me aceita, porque eu não sou digno do Senhor. Então, irmãos, eu estou falando aqui só para os irmãos entenderem, mas eu não concordo com isso, em perguntar a uma pessoa se ela aceita o Senhor Jesus. Eu não concordo, porque nós não somos dignos do Senhor Jesus. Ele que nos criou, irmãos. Nós somos criatura dele. Nós temos que perguntar se ele nos aceita. Cada um de nós tem que examinar a si mesmo e perguntar: Senhor, o Senhor me aceita, Senhor? Porque eu não sou digno de perguntar quem quer aceitar. Ou seja, eu não acho justo isso para com Deus perguntar
se quem quer aceitar o Senhor Jesus? Tudo bem que Deus não tem conta o tempo da ignorância. Deus abriu meu entendimento. A gente pergunta, irmão, por causa da ignorância dos irmãos. Se alguém quer aceitar. E você acredita que tem pessoas que falam que não quer, irmãos? Que não quer? Isso aí, irmãos, quem não aceitar o Senhor Jesus não tem salvação. E o diabo não. Olha, irmão, eu quero dizer para os irmãos uma coisa. Como diz a Sagrada Escritura, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, o maligno não lhe toca, igual eu mostrei para os irmãos na Sagrada Escritura. Irmãos, isso aqui é grave, irmãos. Olha para os irmãos ver, olha. Se o homem não entregar sua vida ao Senhor Jesus, não aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador e não abandonar os seus pecados, não tem como, irmãos, o diabo não tocar nele. Não tem como o diabo não habitar no corpo dele. Não tem como o diabo não entrar nele. Sabe por quê? Porque, irmãos, imagina, não tem como você ficar sem comunhão com Deus e ficar sem ter parte com o mundo. Não tem como você ficar em cima do muro. Ou você é de Deus, ou você é do mundo e vive em pecado. Porque, irmãos, só de você não aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, não entregar, já é um pecado contra a sua própria vida. Porque Ele é a salvação. Então, irmãos, ó, não tem como você... Imagina que você em cima do muro, de um lado esquerdo do muro, o Senhor Jesus está. Do lado direito é o pecado e o diabo está ali, ó. Se você vive... Não, peraí, eu vou caminhar em cima do muro aqui, ó. Eu não vou pro lado de Deus nem pro lado do diabo, não vou pro lado do pecado. Não tem como, irmãos. Se você ficar aqui, se você tocar no pecado, o diabo vai vir com tudo. Se você cometeu algum pecado, o diabo vai vir com tudo. E se você não se entregar para Deus, se você não abandonar o seu pecado e não entregar a Deus a sua vida imediatamente, não tem quem te livra do diabo, irmãos. Então, se você tocar no pecado, já vem com tudo. E ele traz consigo a morte e o inferno também. Traz consigo a enfermidade, traz consigo a perturbação, traz consigo coisas terríveis. O pecado na nossa vida, irmãos, é como bicheira de defunto. Vem todo tipo de demônio. Mas se você entender isso, entender essa palavra que eu estou falando aqui agora, e entregar sua vida ao Senhor Jesus, e não aceitar o pecado na sua vida, pelo contrário, olha o que vai acontecer. Deus vai te receber. O Senhor Deus, por sua infinita misericórdia, enviará o Espírito Santo de Deus para habitar em você, do qual nós não somos dignos também. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, por sua graça, envia o Espírito Santo de Deus para habitar em nós. Mas nós não somos dignos. Por sua infinita misericórdia, Ele faz isso. E sabe o que vai acontecer? Deus vai te dar autoridade sobre os demônios. Ele não poderá chegar nem perto de você. Pelo contrário, você vai ter autoridade sobre ele para você expulsar ele. E você vai receber dons do Espírito Santo, você vai fazer a obra de Deus. Mas entenda, se você aceitar o pecado de novo, o Espírito Santo de Deus vai se afastar de você e o diabo vai vir com tudo para entrar em você e vai trazer consigo 7, até mesmo legiões de demônios contra a sua vida. Para te matar, para te destruir. Mas o Senhor Jesus falou, aquele que perseverar até o fim, for fiel a Deus, entender isso? Entende isso, irmão? For fiel a Deus, for fiel a Deus até o fim, até aqui, por exemplo, se a morte vir te surpreender a qualquer momento, porque ela vem sem avisar, a morte vem sem avisar, se você vier a falecer antes da vinda do Senhor Jesus, você será salvo. E se porventura o Senhor Jesus vier e você estiver permanecido na obediência a Deus e à palavra, aos mandamentos e vivendo em santidade, o Senhor Jesus vai te arrebatar você com ele. Então, irmãos, aquele que perseverar até o fim será salvo, diz o Senhor. Mas se porventura você se deixar ser enganado pelo diabo, entregar sua vida ao pecado de novo e aceitar, o diabo vai vir com tudo contra você. Primeiramente, se você entregar sua vida ao pecado, aceitar o pecado na sua vida, o Espírito Santo de Deus vai se afastar de você. E o anjo do Senhor também vai se afastar de você, porque está escrito, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, o anjo do Senhor acampa ao redor do que teme a Deus, do homem e da mulher que teme a Deus. Se nós perdemos o temor de Deus e entregarmos ao pecado na nossa vida, o Espírito Santo de Deus, e aceitarmos o pecado na nossa vida, né? E o Espírito, se nós, vou explicar para os irmãos de novo para entender, aqui ó, se nós aceitarmos o pecado na nossa vida, e não nos arrependermos dele, e aceitarmos o pecado e viver em pecado, o Espírito Santo de Deus se afastará de nós. O anjo do Senhor também se afastará de nós. Por quê?
Porque ele acampa ao redor do que teme a Deus. Quem teme a Deus, irmãos, não vai pecar. Quem teme a Deus não vai se prostituir, não vai roubar, não vai matar, não vai falar mal do próximo, não vai roubar a Deus, não vai, ou seja, não vai vestir roupas indecentes, não vai vestir roupa que aparece a sua nudez, não vai frequentar ambientes que desagradam a Deus, praia, clubes, não vai falar coisas obscenas, não vai ver pornografia, não vai ver coisas, não vai ficar prostrado em coisas que desagradam a Deus. Pelo contrário, irmãos. Então, irmãos, se nós perseverarmos até o fim na obediência a Deus e à palavra, conforme ela está escrita, e guardarmos todos os mandamentos do Senhor, e vivemos em santidade, o Espírito Santo de Deus nunca nos afastará de nós, irmãos. Nunca. Ele vai se afastar de nós. O anjo do Senhor nunca vai se afastar de nós. E pelo contrário, nós receberemos, ou seja, o Espírito Santo de Deus, irmãos, nós receberemos poder de Deus e autoridade de Deus sobre os demônios, para expulsar eles, irmãos, para fazer a obra de Deus. Temos que viver aquilo que a gente, irmãos, temos que pregar aquilo que Deus, que nós vivemos. Se você vive, se você, irmãos, não viver conforme a palavra, nem adianta você pregar, porque Deus não vai aprovar o seu ministério. Em pecado, Deus não vai nem te ouvir. Pelo contrário, quem vai persuadir o seu ministério ali são demônios por causa do pecado. Ele vai tentar te enganar. Ele vai fazer com que você pense que você tem salvação, mesmo praticando coisas erradas, e vai pensar que é Deus que. E vai tentar fazer você pensar que é Deus que está te usando. Mas não é, irmãos. Por causa do pecado, Deus não vai te usar. Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Faz divisão entre nós e Deus. Olha aqui, irmãos, ó. Deus não ouve a pecadores. Olha o que diz aqui, ó. Primeira epístola do apóstolo João. Não, aqui no livro de João, capítulo 9, versículo 31, irmãos, ó. Versículo 31, ó. João 9, versículo 31, ó. Deus não ouve aqui, ó. Deus não ouve a pecadores. Se eu aceitar o pecado na minha vida, Deus não vai aceitar o meu ministério. Aqui, ó. Olha, irmãos, aqui, ó. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Então, irmãos, se eu aceitar o pecado na minha vida, Deus não vai nem me ouvir. Deus não vai ouvir minha oração. Como que eu vou fazer a obra de Deus se eu estiver em pecado? Deus não vai ouvir minha oração. Os demônios vão tentar enganar a pessoa que está em pecado para ele achar que é Deus que está ouvindo, que é Deus que está operando, para ele achar que é Deus que tá realizando milagres, está realizando sinais, para te manter no pecado ali, para enganar o povo também. Mas não é, irmão, Deus é santo. Isso aqui, irmãos, isso é grave, irmãos. Se aceitar o pecado na sua vida, nem faça a obra de Deus, irmão. Nem faça. Se for para fazer a obra de Deus, de sendo na igreja uma coisa e no mundo outra, crente de duas caras, nem vai, irmãos. Porque é perigoso. Deus não deixa perigoso. Deus até matar a pessoa, irmãos. E o diabo levar direto para o inferno. Não brinca, nós não devemos brincar com as coisas de Deus, não. Ó. Aqui, ó, olha no livro de Isaías aqui, ó. Livro de Isaías, ó. Capítulo, ó. Livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1, ó. 2, quer dizer, ó. Capítulo 59, ó. Versículo 2, ó. Olha para os irmãos ver como é grave, ó. 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 Mas as vossas iniquidades, ou seja, maldade, pecado, fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então, o homem, quando está em pecado, seja qual ele for, se você estiver traindo a sua esposa, se você estiver traindo o seu esposo, se você estiver cobiçando, assistindo pornografia, vendo imundícia, andando de qualquer maneira, andando igual um ímpio do mundo, igual uma pessoa ímpia, Deus não vai te ouvir sua oração. Se você não estiver vivendo em santidade, Deus não vai aprovar o seu ministério. E o diabo vai fazer de tudo para te enganar, para você pensar que é Deus, para você pensar que você tem salvação, e não tem. E não tem. Se não viver em santidade, se não abandonar o pecado, não tem salvação, irmão. Não tem. Não tem, irmã. Não tem. Deus está falando aqui, ó. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então Deus não ouve a oração de quem está em pecado, de quem está roubando a ele, de quem está falando mal do próximo e não se arrepende, de quem está se prostituindo, de quem está traindo a esposa ou o esposo, de quem está adulterando,
de que não respeita nenhuma mulher que passa na rua cobiçando, e não respeita nenhum homem na rua cobiçando, que está na homossexualidade, que tá no lesbianismo. Deus nem ouve essa oração. Deus nem te conhece. Deus nem te conhece. A palavra de Deus está dizendo bem claro, Deus nem te conhece. Então, irmãos, então eu vou te dizer, se você está orando, buscando a bênção de Deus, se você recebeu, se você está em pecado e está orando a Deus, está indo na casa de Deus, se você recebeu alguma bênção, é porque foi pela misericórdia de Deus. Porque Deus não tem em conta o tempo da ignorância. Mas se você está orando, se você conhece a verdade, está orando e não abandona os seus pecados, e você está esperando a bênção de Deus, você não vai receber ela nunca. Enquanto você não abandonar os seus pecados, você não vai receber. Porque nem de salvação você tem. Se você não abandonar os seus pecados, como que você vai receber alguma bênção de Deus se Deus está querendo a sua salvação? Está querendo que você abandone os seus pecados. Se Deus te abençoar você em pecado, é como se ele tivesse, tipo assim, é como se ele tivesse, vou dizer assim, se um filho faz coisa errada, um filho que carnal faz coisa errada do seu pai, só maltrata o seu pai, só faz coisa errada e o pai fica dando presente, fica dando coisa, o filho não vai se arrepender nunca. Ele não vai se arrepender. Mas se o pai fechar a mão e falar para ele, abandona os seus erros, aí eu te abençoo, aí eu vou te abençoar, aí o filho vai refletir, se eu não mudar minha vida, Deus, meu pai não vai me abençoar. Então pensa dessa forma, irmão. Se você não mudar a sua vida, Deus não vai te abençoar. Deus não vai te dar a salvação. Pelo contrário, o diabo vai só te afligir, irmãos. Ele vai só te afligir. Ele vai só te pisar em você, vai te colocar você contra Deus, vai te maltratar. Então, irmãos, Deus é santo. Deus é o nosso pai, ele corrige os seus filhos. Ele corrige nós igual um pai corrige seu filho. Se não abandonar o pecado, não tem salvação e não tem bênção também não. Nem adianta, irmãos. É a palavra dizendo, ó. Mas as vossas, Isaías 59, versículo. Isaías capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouçam. Então, irmãos, não adianta. O pecado faz com que Deus não ouça a nossa oração. Se eu tiver em pecado, o Senhor Jesus vindo, eu não serei arrebatado por ele. Irmão. Ficarei e a minha salvação estará perdida para sempre. Não haverá mais oportunidade. Irmãos, isso é grave. Se porventura, olha para os irmãos ver, muitas pessoas criticam dizendo, quanto tempo Deus fala que vai vir, Deus não veio. Mas eu quero dizer para os irmãos aqui, olha, o Senhor Jesus já veio para muitos e muitos não percebem isso. Como? A morte, quando vem, não avisa. Quando o homem falece aqui, irmão, ele vai ao encontro de Deus. E se o seu nome não estiver no livro da vida, é amarrado de pé e mão e lançado nas trevas exteriores, no inferno para ser afligido por demônios que faz festa de orgia com as almas lá. Você sabe o que significa orgia, irmãos? Prostituição. Imagina um ser humano ser afligido por demônio, que se prostitui com ele, que aflige por toda a eternidade, irmãos. E depois do juízo final para ser lançado no lago de fogo. Irmãos, isso é grave. Não coloque a sua salvação em risco por nada neste mundo, por coisa nenhuma. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus, aceita Ele como seu Salvador e passa a viver conforme a palavra, a se desviar do pecado e do mal, a guardar todos os mandamentos de Deus, viver em santidade e persevera até o fim. Nunca abandone o Senhor Jesus, nunca se aparte do Senhor Jesus, nunca abandone, ou seja, os caminhos do Senhor, nunca aceita o pecado na sua vida, vigia, cuidado com o que você fala, fica calado, seja mais pronto a ouvir, se você falar, fale conforme a palavra, viva conforme a palavra, pense conforme a palavra, proceda conforme a palavra, vive em santidade, aí você será salvo, irmão. Se você vier a falecer, Deus vai salvar sua alma, se o Senhor Jesus vier a qualquer momento, Deus vai salvar sua alma. Amém, irmão? Nós só temos a vencer. Em nome do Senhor Jesus, aquele que persevera até o fim será salvo. O que é perseverar? Lá em Apocalipse fala, mas o que vencer? O que sugere vencer? Sugere vencer o quê? Uma batalha, uma luta. Então, para entrar no reino dos céus, irmãos, é uma batalha, é uma luta. A porta é estreita. A porta é estreita, não é de qualquer maneira. Não é indo na igreja e procedendo na igreja conforme se procede no mundo. Não é ir na igreja, lá põe aquela roupa de cristão e chega em casa e chega na rua aqui, anda igual ao mundo, vive igual ao mundo, pensa igual ao mundo, vê as coisas do mundo, fala igual ao mundo. Não é assim.
Crente assim não tem salvação, irmãos. Não é salvo assim. Tem que ser perfeito, como Deus é perfeito. Agora vamos lá no testemunho para os irmãos ver a reunião dos demônios e o que os demônios fazem, irmãos, com as almas lá no inferno. E olha a reunião dos demônios. E olha para você ver o irmão relatando o que o diabo fala sobre os crentes fanáticos. Os crentes fanáticos, irmãos, são aqueles que abandonaram o mundo, o pecado, se desviou do pecado e do mal e passa a viver em santidade e a obedecer todos os mandamentos do Senhor e vivem lendo a Bíblia, jejuando, se desviando do pecado e do mal, procedendo como sendo um imitador de Deus, sendo um imitador do Senhor Jesus, andando como o Senhor Jesus andou. Amém, irmãos? Olha aqui o que o irmão diz nesse testemunho que é fiel e verdadeiro, comprovado pela medicina. Você pode verificar aí no YouTube, testemunho do irmão Adão de Campos. Esse irmão que veio a falecer, ficou 3 dias morto, comprovado pela medicina. E nesse período que ele ficou morto, o Senhor Jesus arrebatou ele, levou ele lá no inferno, ele viu o que acontece no inferno, e o Senhor Jesus levou ele também no céu, e ele viu lá no céu as glórias de Deus. E ele tem um recado de Deus para nós. Eu vou mostrar somente um trechinho para os irmãos vigiar sobre as obras do diabo, o que o diabo tem planejado e tem feito com as almas. Já digo para os irmãos que o Senhor Jesus mostrou para um servo de Deus, lá do México, chamado Diego Ortiz, que já tem 5 espíritos terríveis, irmãos, que já estão soltos. Você pode procurar lá o testemunho do irmão Diego Ortiz. 5 espíritos terríveis que já estão soltos. Eles já estão soltos. O primeiro espírito, irmão, a obra dele é destruir pastores, servos de Deus, cristãos, que vivem conforme a palavra de Deus, que vivem em santidade, que procede conforme a palavra e que ensina o povo, ensina a igreja a andar em santidade, a andar conforme a palavra, a viver em santidade, a guardar os mandamentos do Senhor, a viver conforme a palavra. Esses demônios vieram nesse propósito. E o outro demônio, o segundo demônio, é também para destruir evangelistas, pastores, pregadores do evangelho, missionários, cristãos, crentes, membros da igreja que vivem conforme a palavra, vivem em santidade, que procede conforme a palavra de Deus, que ensina o povo, ensina os seus membros, ensina a igreja, ensina as almas a obedecer a palavra conforme está escrito, a viver em santidade, a guardar os mandamentos do Senhor Deus. Amém, irmãos? Somente esses 2 aqui que eu me lembro, mas os irmãos podem verificar no testemunho do irmão Diego Ortiz, um irmão mexicano. Deus arrebatou ele também no inferno, Deus arrebatou ele, levou ele no céu. Então, irmãos, esses espíritos já estão soltos, porque uma parte deles eu já vi. Tá, irmãos? Uma parte deles. Já vi um espírito de 7 cabeças. Já vi um dragão de 7 cabeças, que é o segundo espírito. O primeiro espírito é como uma onça, como um leopardo de 7 cabeças. O segundo espírito é como um dragão de 7 cabeças. E eu vi o quinto espírito, que é o maior de todos. O espírito da morte, ele está solto, irmãos, para causar mortes. Cuidado com o que os irmãos falam. Esse espírito tem trabalhado para levarem as pessoas a blasfemarem com o Espírito Santo de Deus. Cuidado, irmãos. Cuidado com o que você fala. Cuidado. Cuidado com o que vocês falam, irmãos. Cuidado. Cuidado, irmãos. A língua é o pior de todos. Cuidado. Seja prudente no que você for falar. Não fale de nenhum servo de Deus. Não fale de nenhum cristão. Não fale, irmãos, contra a revelação. Não fale contra as obras do Espírito Santo de Deus. Nunca fale. Tenha cuidado. Amém, irmãos? Tenha cuidado. Em nome do Senhor Jesus. Porque o espírito da morte está solto. Esse é o pior de todos. Esse aí, irmãos, é para poder matar. Para matar e levar para o inferno. Eu já vi ele. Deus já me mostrou. Deus já mostrou o primeiro espírito, que é como um leopardo de 7 e tem 7 cabeças. E vi um dragão que tem 7 cabeças. Esses 2, e o espírito da morte Deus já me mostrou. Os outros 2 eu não me recordo. Mas eu acho que o Senhor Deus não me mostrou ainda não. Eles já estão soltos na terra. Amém, irmãos? Vou mostrar agora o testemunho do irmão Adão de Campos. Presta bem atenção, irmãos, em nome do Senhor Jesus. E compartilha essa mensagem, irmãos. Porque após aqui o testemunho do irmão Adão de Campos terminar, aqui esse trecho que eu vou mostrar para os irmãos, eu estarei encerrando. Então, irmãos, a mensagem, por favor, compartilhe com quem você puder, com quem você puder alcançar. Baixe esse vídeo, põe no seu canal, pode compartilhar, fica à vontade. Isso aqui é a obra de Deus, irmãos, olha. É a obra de Deus, compartilha. Em nome do Senhor Jesus, você baixa ele, aí você põe um fone de ouvido, você ouve melhor. Caso você tiver medo de a internet acabar, você ouve, compartilha. Em nome do Senhor Jesus. Amém?
E ali eu comecei a assistir o grito e o desespero das almas, o sofrimento, as almas esqueletizadas, secas, os olhos esbugalhados, desfigurados, e os demônios em festa de orgia com as almas, cravavam o garfo com fogo, o grito e o desespero das almas no inferno é terrível. Elas olhavam para Jesus como quem queria socorro, mas não tem mais direito de socorro. E levantei meus olhos ao norte e enxerguei como um túnel, na boca de um túnel muito grande, um formato de letreiro que dizia Rei das Trevas. E abaixo daquele letreiro estava Satã sentado numa cadeira negra, na ponta de uma mesa negra que se seguia aquelas masmorras, arrodeada de cadeiras pretas. E ele estava bem bravo, discutindo com outro demônio que estava de pé na frente dele, dando ordens para aquele demônio que viesse na terra acabar o cristianismo, destruir os crentes, dividir os crentes. Aquele demônio bem grandão, todo encarapuçado de preto, com slack preto apertadíssimo, que é o primeiro slack que eu vi, que foi confeccionado, foi lá no inferno. E aquele demônio se queixava para Satã, que não tinha poder contra os crentes na terra. Mas Satã exigia dele, dando ordens, que viesse na terra, acabar os cristãos, matar eles, destruir eles, dividir eles, acabar os cultos deles, terminar os cultos, põe ódio entre eles, divide eles, separa eles, põe ciúme entre eles, põe divisão entre eles, destrói eles, mata eles. Os casais cristãos tu divide, põe ciúme, inveja entre casais, entre os crentes lá na terra, destrói eles. E ele se queixava que não tinha poder, deixa ele cheio de desejo de ser mandões, de ser grandões. E ele dizia, mas eu não tenho poder contra os crentes. Quando eles estão em discussão, e os casais, eu me aproximo, e um deles me sente, e eles param, e começam a louvar o Deus deles. E eu salto de volta, atiro meus dardos de longe, e também não acerto. Alguns eu acerto, firo eles, mas escambaleio. Mas é difícil acertar. Então, ele estava recebendo essas ordens. E ele disse assim, faz o que eu estou te mandando lá na terra. Se tu não fizer o que eu estou te mandando, quando tu voltar aqui, eu vou te afligir, eu vou te espetar com fogo, eu vou te oprimir. Leva mais demônio contigo, leva mais adepto contigo. E aquele demônio deu aquele grito que estremeceu os abismos. E abriu-se 2 túneis de banda do oeste e saiu como enxame, como nuvem de mosquitos. E tantos demoninhos pequenininhos, ruins, maus, boca de fogo, olhos de fogo, um chiado, numa gritaria, uns gritos fininhos que vinha no rugido. E saiu para a terra com aquele demônio, nuvem de morte, nuvem daquele demôniozinho. E eu olhei para Jesus e disse, ai da terra onde cair esta nuvem de demônios. E uma grande parte daqueles demôniozinhos ficaram no inferno, em festa de orgia com as almas, fazendo tudo quanto é tipo de judiaria para as almas. E as almas se puseram a gritar em desespero, queriam se esconder, mas no inferno não tem onde se esconder. Ali eu estava assistindo aquele horror. Dali eu levantei meus olhos para a banda do norte, e Satã deu um berro, um estrondo naquela mesa, um grito, e convocou uma reunião com os demônios. Começou a aparecer demônio de tudo quanto era lado, os demônios comandantes. E ele, quando chegaram todos os demônios, Satã disse, esta reunião que eu convoquei é para nós tratar assunto de tecnologia, como acabar o cristianismo na terra. Eles estão aumentando, eles estão crescendo, e nós temos que parar, nós temos que diminuir, nós temos que acabar. E levantou o demônio tranca-rua e disse, Satã, tu sabe que eu comando na terra a tecnologia, e eu tenho tido grande êxito. Um das tecnologias é o aparelho de televisão. E inclusive estou aperfeiçoando que nestes últimos dias eu vou lançar na terra uma tecnologia no aparelho de televisão que vai abalar o mundo, abalar a terra.
E ele disse: Satã, eu tenho tido êxito com aparelho de televisão. Tenho conseguido prender as almas, prender os cristãos, os crentes, com o filme Hora de Gala, com as novelas, com os filmes pornográficos. Eu tenho prendido eles. E destes nós não temos mais medo. Seus nomes já figuram aqui no inferno. Estes já são nossos. E também, em conjunto com o demônio Pombagira, que é outro grande comandante, ele disse: temos também conseguido parar os cristãos na terra de dar os seus dízimos, de dar as suas ofertas, de dar os seus votos. Temos fechado as portas de empregos para eles, e eles sem dinheiro, eles não podem andar, eles não podem crescer, eles têm que parar. E levantou o Pombagira, um grande demônio comandante, e disse: Satã, eu comando na terra o tóxico, o álcool e o sexo. E eu tenho tido grande êxito, tenho derrubado o cristianismo na terra, e tenho derrubado grandes líderes pentecostais na terra, através do sexo, do álcool. E tenho te apresentado as almas aqui, Satã. Levantou o outro demônio, Caveira da Meia-Noite, que é um grande comandante, e disse: Satã, eu tenho grande êxito na terra. Tenho matado pessoas de todo jeito, de acidentes. Tenho mandado tirar as vidas, se matar, pessoa que se mata. É o demônio Caveira que manda se matar. E todo tipo de crime, assaltos, tudo isso ele comanda na terra. Levantou o demônio da Meia-Noite e disse: Satã, eu tenho tido grande êxito na terra, que eu tenho comandado na terra o estado de nervo, e não deixo da meia-noite em diante, não deixo ninguém dormir, tenho posto medo na humanidade, e eles não dormem, e eles estão ficando nervosos e ficando loucos. Estou enchendo os hospitais, os manicômios de loucos, e eles pensam que é doença e estão se intoxicando com comprimidos e ficando loucos. Levantou o demônio Viramundo e disse: Satã, eu tenho tido êxito, porque eu comando as tempestades e os ventos. Inclusive, quando forma aquele temporal, que vem aquelas nuvens negras por baixo, assim, ali aquilo vem milhares de demônios ali arrancando árvore, arrancando casa, arrancando tudo, matando pessoas através dos temporais. E ele disse: eu tenho te apresentado aqui aos milhares de almas. Só respeita a casa dos cristãos. Também outra coisa, irmão, que eu fui ver lá no inferno, que os demônios falaram lá na reunião dos demônios, que só não pode na terra os crentes fanáticos. E eu pensava sempre que crente fanático era o crente eloquente para falar de Jesus, para insistir a pessoa a aceitar Jesus, mas não é. Na reunião dos demônios, os demônios comandantes disseram que só não pode com os crentes fanáticos. Os crentes fanáticos, para ele, é aqueles que abandonaram o mundo, aceitaram Jesus, abandonaram o mundo e vivem em oração, em espírito de oração, e jejum e lendo a Bíblia. Esses são os crentes fanáticos. Desse nós temos medo, nós temos que fugir deles, nós não podemos nem chegar perto deles. Vocês falaram na reunião, lá que eu fui ficar sabendo qual é o crente fanático. Isto aqui, irmão, é um alerta para as igrejas, para os crentes que muitas vezes deixam de orar, sendo que tem grandes oportunidades de servir ao Senhor, não é? Exatamente, irmã. Então, aí levantou o demônio Iemanjá, que é um grande comandante, e disse: Satã, eu tenho tido êxito na terra, que eu tenho tomado conta dos rios, dos mares, das águas, e tenho arrastado aos milhares para ti aqui. E era aquela confusão, aquela discussão do demônio, e o qual mais queria apresentar a sua obra, o seu trabalho na terra. E já subiram para cima da mesa, porque não tem ordem. No inferno é tudo sem ordem, é tudo esculhambação. É tudo natural, como eu estou falando, dando esse testemunho aqui, a irmã na presença. É tudo natural, mas é tudo sem ordem. Então eu levantei meus olhos à esquerda, já para a banda do oeste, e enxerguei o poço do lamaçal. Muito grande, terrível aquele poço do lamaçal, aonde está a imundícia podre, o autor de milhares e milhares de anos, as almas caindo no meio,
os demônios de serpente arrodeando em alta velocidade, batendo com as suas bocas com martelo. E as almas caindo no meio do poço do lamaçal. Então, quando estava milhares de almas que caíam ali no meio deles, eles paravam e diziam para as almas: amiga, fizeste bem em vir para cá, foste fornicário da terra como nós, desobedeceste o teu Deus lá, aqui tu vais sofrer como nós. E espirrava o fogo pelas ventas, pelo meio do cabelo das almas, e elas se puseram a gritar em desespero de dor. E eles forçavam as almas a comer aquelas podridão, aqueles bichos podres que tem lá nos infernos. E as almas não queriam comer, mas lá não tem querer, lá ninguém se governa no inferno. E se puseram em grito, e eles viravam os ferrolhos, aquelas caudas cheias de ferrolhos, como ferros em fogo, e cravavam nas almas, espetavam as almas, erguiam para cima nas caudas, e davam terríveis gargalhadas, e davam uma sacudida na cauda e atiravam as almas no rochedo. E uma fila de demônios espera para ir aprisionando, encadeando as almas nos abismos. Lá está as almas aprisionadas, encandeadas, coração aparado pelo meio, olhos arrancados, olhos de pendurado, de todo sofrimento, de cabeça esmagada, de todo sofrimento. Lá tem almas de todo jeito. Por que você está fazendo aqui? Eu larguei a mão de Jesus, vim para aqui. Eu estava na igreja e não era obediente a Jesus, estava em pecado, tomava sem pecado, agora vim para aqui. Está lá de todo jeito de sofrimento de almas, de todo jeito, aprisionado, encandeado, atirado no rochedo infernal. Então aquela fila de demônios ia encandeando as almas que os demônios de serpente iam tirando lá do lamaçal. E outra fila de demônios que iam pegando os seus nomes daquelas almas que iam caindo ali. Eles corriam, tomavam os nomes, pediam seus nomes, qual era o nome que tinha aqui na terra, e eles saíam, os demônios pegavam e saíam para a terra, à procura de corpo de pessoa, para incorporar, mentindo, dizendo que é o fulano, que é o ciclano, enquanto que ele está lá amarrado, encandeado nos infernos, que estes olhos e estes ouvidos ouviram e viram. E quem vai para o inferno de lá não volta mais a incorporar em ninguém, aos demônios que vêm incorporar e mentir que é o fulano e ciclano. E quem vai para o céu do mesmo jeito, de lá não volta também, incorporar no corpo de ninguém. Então dali eu levantei meus olhos à esquerda já, para a banda do oeste, e enxerguei as galerias infernais. Me apavorei. As tremendas galerias, maior que o município, as galerias infernal. Cheia de corpos de pessoas nuas, em sangue, lágrimas, suor. O fogo a levanta de baixo para cima, queimando aqueles corpos das galerias. Aquele fogo urra como leão. O fogo do inferno não é igual ao nosso fogo da terra. O fogo do inferno é vermelho como sangue, encarnado com sangue. Urra, berrando, queimando aqueles corpos. Aqueles corpos sem se mexer, tão terríveis ruídos. É terrível. Continuamos no segundo volume em LP, a continuação do testemunho do irmão Adão, contando o restante das coisas terríveis do inferno e também as glórias celestial do céu. Então, irmãos, vocês viram aqui que o irmão relata sobre o crente fanático, né, que abandonou o mundo e vive em espírito de oração, em jejum e lendo a Bíblia. É isso, irmãos. É o cristão que conserva-se a si mesmo e o maligno lhe toca. Aí Satanás não poderá tocar. Satanás não poderá entrar no corpo desse irmão, dessa irmã. Temos que viver assim, irmãos. Assim é o cristão verdadeiro, né? Esse é o comportamento do cristão verdadeiro. Então, irmão, mais uma vez, quero dizer para vocês, como vocês viram aqui, o inferno é real. O céu é real. O diabo não está brincando, irmãos, de roubar e matar e destruir. O Senhor Jesus Cristo está às portas, irmãos. Temos que estar preparados.
para a vinda do Senhor Jesus e também para a morte também, que vem também na hora em que nós não pensamos. Quando a pessoa menos espera, ela é surpreendida pela morte e ela pega e leva sem misericórdia. O Senhor Jesus virá a qualquer momento. A palavra de Deus se cumpriu e está se cumprindo a cada dia. Cuidado, irmãos. Temos que viver conforme a palavra de Deus. Você que não aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, ainda há momento. Não coloque a sua salvação em risco. Se você, irmãos, está ouvindo essa mensagem agora, neste momento, é porque Deus ainda te deu uma oportunidade. Se você não partiu dessa vida ainda, porque Deus te deu uma oportunidade, está te dando a oportunidade agora de você entregar a sua vida, de você aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, se arrepender de todos os seus pecados, confessar o Senhor Jesus, pedir ao Senhor Jesus perdão de todos os seus pecados, e pedir ao Senhor Jesus para escrever o seu nome no livro da vida, e você passar a viver conforme a palavra de Deus, conforme ela está escrita, e você passar a obedecer todos os mandamentos do Senhor Deus, e você passar a viver em santidade no teu corpo, na tua alma e no teu espírito, e perseverar até o fim. Se um dia o Senhor Jesus, no dia que o Senhor Jesus vier, você será salvo, ele vai arrebatar com você. Se o Senhor Jesus não vindo ainda, mas se porventura a morte te surpreender antes da vinda do Senhor Jesus, você será salvo também, você vai estar seguro para sempre, você vai estar com Deus para sempre. Então, irmão, isso não é brincadeira, não ponha a sua salvação em risco por nada neste mundo. O que eu estou te falando aqui é a verdade, está escrito, é a Bíblia Sagrada. Então, em nome do Senhor Jesus, irmãos, não perca tempo, é agora. Faça um concerto com o Senhor agora, neste momento, e passa a viver conforme a palavra de Deus, conforme está escrita, a abandonar, tendo arrependido todos os seus pecados e abandonado ele, deixado os seus pecados, passa a obedecer todos os mandamentos do Senhor Deus, todos eles, passa a obedecer todos os mandamentos do Senhor Deus e passa a viver em santidade, no teu corpo, na tua alma, no teu espírito, para que quando o Senhor Jesus vier, você seja salvo. E se porventura você vier a falecer, você seja salvo também. Em nome do Senhor Jesus, mais uma vez peço, compartilhe essa mensagem o mais rápido possível, com quem você puder, em quem tiver a seu alcance. Em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém? Que Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.